Olá pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos resolver aí o desafio de ontem do Enem de 2014, tá? Então ele diz o seguinte: um artista deseja pintar em um quadro uma figura na forma de um triângulo equilátero, ABC, de lado de 1 metro. Então lembrando que o triângulo equilátero é todo o triângulo em que os três lados têm a mesma medida, tá? Então os três lados são iguais. Então aqui ele diz que todos os lados dele medem 1 metro, tá? Ó, todos os lados aqui medem 1. Com o objetivo de dar um efeito diferente em sua obra, o artista traça segmentos que unem os pontos médios D e F. Então, lembrando, ponto médio D e F dos lados AC, BC e AB, tá? Então, o ponto médio é exatamente a metade dessa linha, ó. CB, metade da linha AB, metade da linha CA, ou seja, cada ladinho aqui desses triângulos menores que formam aqui dentro, que no caso é 1, 2, 3, 4, vai ser meio metro, tá? Então vai ser meio aqui, ó. E como forma também triângulos equiláteros, então cada lado aqui, ó, vai ter meio metro, tá? Respectivamente. Então, colorindo um dos quatro triângulos menores, como mostra a figura abaixo aqui. Então, ele coloriu esse triângulo do meio aqui, dentre esses quatro triângulos menores que formam. Qual a medida de área pintada em metros quadrados o triângulo DEF? Então, ele quer saber qual que é a área desse triângulo menor aqui que forma, tá? Que é se a gente sabe a fórmula da área do triângulo equilátero, que é assim. A área vai ser igual a lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E aplicar a fórmula diretamente aqui. Então, a gente tem área igual ao lado, que no caso vai ser meio, vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4. Aplicando aqui, ó, a gente vai fazer a potência aqui. Então, a gente tem área igual a... Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. Tá? Tudo tá ao quadrado. Então, cada item de dentro ele é ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. A área vai ser igual a 1 vezes 1, ou seja, 1 repetido duas vezes vai dar 1. 2 vezes 2, ou seja, 2 repetido duas vezes na multiplicação, vai dar 2 ao quadrado, não, vai dar 4 vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4. Então, continuando aqui do lado, tá? Aqui é como se tivesse o 1. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. Sobre 4 vezes 1, 4. Tudo isso ainda sobre 4. Lembrando que esse 4 aqui, ó, que tá dividindo, a gente pode escrever ele da seguinte maneira, assim, ó. A igual a raiz de 3 sobre 4. A gente tá tendo uma divisão aqui, ó, de 3, raiz de 3 sobre 4. E aqui 4 sobre 1, tá? Ou esse 4 é a mesma coisa que eu escrever 4 sobre 1. E aqui é uma divisão, certo? Então, a gente pode reescrever ele da seguinte maneira, ó. Raiz de 3 sobre 4 dividido por 4 sobre 1. Uma divisão entre frações, a gente multiplica cruzado, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, área igual a raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3. 4 vezes 4, 16. Então, a resposta correta dessa área aqui é raiz de 3 sobre 16, que é a letra B aqui, ó, tá? Então, é a letra B. Ah, professora, mas se eu não lembro, se eu não lembrar essa fórmula aqui, ó, eu tenho que decorar essa fórmula? Não, não preciso decorar. Então, vamos refazer aí se a gente não soubesse a fórmula, tá? Então, se eu não soubesse a fórmula, que é a área é igual a lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, certo? Se eu não soubesse a fórmula, então a gente pode deduzir ela da seguinte maneira, tá? Então, a gente tem a figura aqui, ó, do triângulo equilátero. A gente vai cortar aqui ao meio. Então, aqui, ó, a gente tem a altura do triângulo, certo? Aqui é o lado, aqui é o lado, aqui é o lado. Se a gente pegar a gente vê que a gente gera dois triângulos retângulos, tá? Então, se a gente pegar um desses triângulos aqui só, a gente vai ter lado, aqui a gente vai ter meio lado, e aqui a gente vai ter a altura, tá? A gente pode aplicar Pitágoras aqui para descobrir a fórmula da altura aqui, como que ficaria a fórmula da altura para a gente poder jogar lá naquela fórmula básica, base vezes altura dividido por 2, tá?
Então, aqui, ó, aplicando Pitágoras, a gente vai ter, ó, hipotenusa, que é o L ao quadrado, vai ser igual ao cateto, a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. A gente pode escrever meio L dessa forma, tá? Porque 1 vezes L é L. Então, L ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado. E vamos resolver isso daqui, ó. Então, a gente tem L ao quadrado igual a H ao quadrado, mais... Aqui a gente pode dividir assim, ó, L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que vai nos dar ainda H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Disso aqui a gente vai isolar o H, tá? O H ao quadrado primeiro. Então, mais L sobre 4, L ao quadrado sobre 4, vai passar para o outro lado como menos L ao quadrado. Menos L sobre 4 ao quadrado. Então, eu vou ter assim, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado, tá? Aqui, como a gente tem uma subtração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4, que vai dar o próprio 4. Então, a gente vai tirar aqui, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Então, aqui, ó, 4 dividido por 1, 4, vezes L, 4. 4L ao quadrado, menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então, aqui a gente tem essas duas frações aqui escritas de outra forma, mas o resultado será o mesmo, tá? Então, aqui o quadrado, a potência aqui 2, o expoente 2 aqui da potência, a gente vai passar para o outro lado como raiz. Então, a gente vai ter assim, ó, H vai ser igual a raiz de 4L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Aqui ainda, ó, eu posso resolver aqui que eu tenho L ao quadrado menos L. 4L ao quadrado menos L vai me dar 3L ao quadrado sobre 4. Aqui é uma multiplicação, certo? Então, eu consigo extrair a raiz do L. O que é o índice 2? E o L é a mesma coisa que L vezes L. Então, o L se repetindo. Então, eu vou ter aqui, ó, H igual a L. O 3 não tem raiz quadrada de 3, então ele permanece dentro da raiz. E o 4, raiz quadrada de 4 é o 2. Então, o meu H vai ser L raiz de 3 sobre 2. Sabendo o valor de H, agora a gente vai jogar lá naquela fórmula básica aqui de área que a gente tem. Então, a área vai ser igual a base vezes a altura. No lugar de altura, a gente vai colocar aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. E vamos reorganizar essa fórmula aqui para escrever assim, ó. Lembrando que aqui é a mesma coisa que T1, né? E aqui é uma divisão. Então, eu vou ter aqui B vezes L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2 vezes 1. Multiplicando cruzado, que é como a gente faz a divisão de fração, a gente vai ter a fórmula de área aqui, ó, de B vezes L raiz de 3, que tudo isso multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, dividido por 2 vezes 2, que vai nos dar 4. Só que tem um detalhe, a nossa base de um triângulo equilátero é L também. Lembra? Aqui é tudo L, que é tudo a mesma medida. Então, a gente pode escrever assim ali, ó. Vamos até mudar de cor aqui, ó. A área é igual a L vezes L, raiz de 3 sobre 4. E L vezes L o que é? É L ao quadrado, certo? Ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, se a gente não souber de cara essa fórmula aqui, ó, a gente pode deduzir dessa fórmula e a gente chega exatamente na mesma fórmula, para daí poder aplicar. Claro que vai demorar mais, então é muito mais fácil a gente treinar, fazer muito exercício, para a fórmula ficar memorizada já na nossa cabeça, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!